Nossa saudação aos amigos e amigas internautas. Com a graça de Deus e muito prazer, estamos iniciando mais um programa A Bíblia Fala. Ficaremos juntos por alguns momentos, estudando a palavra de Deus, os ensinamentos que Ele nos deixou. Trabalhando conosco, no setor técnico de áudio e vídeo, o irmão Aldo Pimentel. A todos desejar muito obrigado pela vossa companhia. Vamos fazer uma oração pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Deus, Espírito Santo, pedimos a sua presença conosco durante esse programa, para que tudo que aqui falarmos seja do proveito espiritual dos nossos amigos e amigas internautas. Também pedimos ao Senhor que os dê entendimento daquilo que estivermos comunicando durante este programa. Hoje vamos falar sobre a missão que Deus deu para cada um de nós. Pois a obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja participem do trabalho e unam seus esforços ao dos pastores e demais lideranças da igreja. Encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, estas palavras: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Estas são palavras dirigidas a cada um dos seguidores de Cristo, todos os que estão destinados a participar da vida de Cristo, estão destinados para trabalhar pela salvação dos seus semelhantes. O mesmo desejo de alma que ele sentiu pela salvação dos perdidos deve ser neles manifesto. Nem todos podem ocupar o mesmo cargo, mas para todos há um lugar e um trabalho. Todos sobre quem foram derramadas as bênçãos de Deus devem corresponder por meio de serviço fiel. Cada dom deve ser empregado para o progresso do seu reino. Pregar é uma pequena parte da obra a ser feita pela salvação de almas. O Espírito de Deus convence os pecadores acerca da verdade e os coloca nos braços da igreja. Os pastores podem fazer sua parte, mas nunca poderão efetuar a obra que deve ser feita pela igreja, pelos membros da igreja. Deus requer que a igreja cuide dos que são novos na fé e na experiência, que vá ter com eles, não no intuito de tagarelar com eles, mas de orar e dirigir-lhes palavras que sejam como maçãs de ouro em travessas de prata. É o que nos diz lá no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Vamos repetir: como maçãs de ouro em travessas de prata. E assim é a palavra de Deus, dita no tempo certo. Deus está chamando a sua igreja hoje, como chamara no antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra, pela poderosa espada da verdade. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos separou-os das igrejas e do mundo para trazê-los a uma santa proximidade dele, fazendo de seus seguidores depositários de sua lei. Ele lhes confiou as grandes verdades da profecia para este tempo. Como as santas escrituras confiadas ao antigo Israel, elas são um sagrado depósito a ser comunicado ao mundo. Os três anjos de Apocalipse, capítulo 14, representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus e vão como agentes seus fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da terra. Cristo declara a seus seguidores: vós sois a luz do mundo.
É isso que está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Toda pessoa que aceita a Jesus, diz a cruz do Carvalho: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15. Vamos repetir. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não se deve permitir que coisa alguma impeça esta obra. É a obra mais importante para este mundo. Deve ser de tão vasto alcance como a eternidade. O amor que Jesus manifestou pelas pessoas no sacrifício feito por sua redenção atuará em todos os seus seguidores. Cristo aceita e com muito prazer todo ser humano que a ele se entregue. Leva o seguidor de Cristo em união com o divino para que possa comunicar ao mundo os mistérios do amor encarnado. Fale sobre a mensagem de sua verdade, ore por ela, cante-a, encha dela o mundo e prossiga avançando para as regiões longínquas. Os verdadeiros seguidores de Cristo não deixam de testemunhar. Se cada um de nós fosse um missionário vivo, a mensagem para este tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada povo, nação e língua. Todos os que quiserem entrar na cidade de Deus têm que, durante sua vida terrestre, representar a Cristo em seu procedimento. Isso é o que torna os mensageiros de Cristo suas testemunhas. Devem apresentar um claro e positivo testemunho contra todas as más práticas, apontando aos pecadores o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A todos que o recebem, dá a ele poder para se tornarem filhos de Deus. A regeneração é o único caminho pelo qual podemos entrar na cidade de Deus. É apertado o caminho e estreita a porta pela qual ali se entra, mas para ela devemos guiar homens, mulheres e crianças, ensinando-lhes que para serem salvos precisam de coração novo e novo espírito. Os velhos hereditários traços de caráter têm que ser vencidos. Os desejos naturais do coração têm que ser transformados. Todo engano, falsidade e maledicência têm que ser postos de lado. A vida nova, que torna semelhantes a Cristo, homens e mulheres, é que deve ser vivida. Se queremos nós romper o encanto mundano que nos prende, se queremos despertar dessa indolência e indiferença que se assemelha ao torpor da morte, devemos trabalhar para que nos sintamos dispostos. Devemos empenhar-nos em esforço pessoal para levar pessoas a Jesus e ao conhecimento da verdade. Nesse trabalho encontraremos tantos estímulos como dificuldades, mas nossas habilidades espirituais se tornarão mais vigorosas, de modo que poderemos desempenhar nossa missão com mais êxito, colaborando para nossa própria salvação. A letargia e o marasmo apoderam-se de muitos professos cristãos. Deve-se fazer todo o esforço para despertá-los. Devemos orar para que o enternecedor amor de Deus aqueça e abrande a natureza gélida daqueles que estão fracassando. Ninguém deve sentir que, por não ser instruído, não pode ser parte na obra de Deus, não pode ter a sua participação na obra de Deus. Deus tem uma parte para esses também. Deu ele a cada um a sua obra. E podem estudar a Bíblia para ampliar seus conhecimentos, pois
O versículo 130 do capítulo 119 de Salmos, que é o maior capítulo da Bíblia, nos diz: a revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. Esta passagem está, então, lá em Salmos 119, versículo 30. Seres celestiais desejam cooperar com os agentes humanos para que revelem ao mundo no que as pessoas podem ser transformadas e que, por sua influência, realizarão para salvar os que estão prestes a perecer. Cristo nos pede que trabalhemos paciente e perseverantemente pelos milhares que estão a perecer em seus pecados espalhados por todas as terras como náufragos em praia deserta. Os que participam da glória de Cristo devem também partilhar o seu ministério, ajudando o fraco, o infeliz, o desalentado. Está ao alcance de todos fazer alguma coisa pela causa de Deus. Pessoas há que despendem grandes quantias para luxos desnecessários, satisfazem os próprios apetites, mas consideram grande carga contribuir com recursos para a manutenção da obra de Deus. A Igreja de Cristo bem pode ser comparada a um exército. A vida de todo soldado é de labuta, dificuldade e perigo. Por todos os lados há inimigos vigilantes, dirigidos pelo príncipe das potestades das trevas, o qual jamais cochila nem abandona o seu posto. Sempre que um cristão esteja desapercebido, esse poderoso adversário faz um súbito e violento ataque. A menos que os membros da igreja estejam ativos e vigilantes, serão vencidos pelas artimanhas do inimigo. Na obra de Deus, há um lugar para cada pessoa da família. As mulheres, da mesma maneira que os homens, podem empenhar-se na obra de colocar a verdade onde possa atuar e manifestar-se. Podem ocupar seu lugar na obra, na presente crise, e o Senhor há de operar por seu intermédio. Se estiverem possuídas do sentimento do dever e trabalharem sob a influência do Espírito de Deus, possuirão exatamente a serenidade tão necessária no tempo atual. O Salvador refletirá sobre essas abnegadas mulheres à luz de seu semblante, e isso lhes dará força para que exerçam as suas funções igualmente como fazem os homens. Elas podem fazer nas famílias uma obra que aos homens não é possível, uma obra que alcança a vida interior. É-lhes dado pôr-se em contato íntimo com o coração de pessoas de quem os homens não se podem aproximar. Sua obra é necessária. Mulheres discretas e humildes podem realizar boa obra, explicando a verdade ao povo em suas casas. Assim, explanada a palavra de Deus, efetuará a sua obra. Qual fermento, à medida, sua influência, serão convertidas famílias inteiras. Todos podem fazer alguma coisa. Num esforço por evitarem a participação, dizem alguns: o lar, os deveres, os filhos requerem o meu tempo e meus recursos. Pais, seus filhos devem ser sua mão auxiliadora, aumentando sua capacidade e habilidade para trabalhar para o Senhor. Os filhos são os membros mais novos da família do Senhor. Devem ser levados a consagrar-se a Deus, a quem pertencem pela criação e redenção. Devem ser ensinados que todas as suas faculdades do corpo, mente e espírito pertencem a Deus. Devem ser instruídos para ajudar
em diferentes ramos de serviço abnegado. Não permitamos que nossos filhos sejam empecilhos. Conosco devem os filhos partilhar os encargos tanto espirituais como físicos. Ajudando outros, aumentarão sua própria felicidade e utilidade. Nossa obra para Cristo deve começar com a família no lar. A instrução da juventude deve ser espécie diversa da que foi ministrada no passado. Sua felicidade exige muito maior trabalho do que o que lhe foi dedicado antes. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Por preceito e exemplo, devem os pais ensinar os filhos a trabalharem pelos não convertidos. As crianças devem ser educadas de tal maneira que simpatizem com os idosos e enfermos e desejem aliviar os sofrimentos dos pobres e oprimidos. Devemos ensinar-lhes serem atuantes no trabalho missionário e, desde tenra idade, ensinar-lhes a abnegação, o sacrifício pelo bem dos outros e o progresso da causa de Cristo, para que possam ser colaboradores de Deus. Não é desígnio de Deus que seu povo forme colônias ou se agrupe em grandes comunidades. Os discípulos de Cristo são representantes seus na terra, e Deus tem por desígnio que se espalhem por todo o país, nas cidades e vilas, como luzes em meio às trevas do mundo. Devem ser missionários de Deus, testemunhando por sua fé e obras sobre proximidade da vinda do Senhor. Vamos ouvir um hino louvando o nosso Deus. O hino intitulado Mãos. Mãos dedicadas ao Senhor.
Estamos apresentando o programa A Bíblia Fala e hoje estamos tratando de um assunto importante, a missão que Deus deixou para cada um de nós. Os membros de nossa igreja podem realizar um trabalho de muito sucesso. Ninguém deverá mudar-se, não precisa mudar-se para outras localidades para cumprir a sua missão, mas as famílias que estejam bem firmadas na verdade podem realizar o seu trabalho na sua própria comunidade. Devem ter amor às pessoas, sentir a responsabilidade de trabalhar por elas e estudar a maneira de atraí-las para a verdade. Poderão distribuir nossas publicações, realizar reuniões em suas casas, ser amigos dos vizinhos e convidá-los para frequentarem essas reuniões. Dessa maneira, poderão brilhar com a sua luz por meio de suas obras. Mas o mais importante nessa convivência com as famílias é o testemunho, o exemplo de vida que cada um dá para seus vizinhos. Que os obreiros se apeguem a Deus, orando, trabalhando ou até chorando pela salvação do próximo. Devemos lembrar-nos de que estamos disputando uma carreira, lutando por uma coroa imperecível. Ao passo que muitos apreciam o louvor dos homens mais do que o fervor de Deus, procuremos trabalhar com humildade, aprendamos a exercer fé na apresentação do próximo perante o trono da graça e na intercessão com Deus para que lhes toque o coração. Desse modo, pode ser feito um trabalho missionário muito eficaz. Alguns que não escutariam um pastor ou comportor podem ser alcançados, e os que assim trabalham em lugares novos aprenderão os melhores métodos de contato com o povo e prepararão o caminho para outros obreiros. Devemos visitar nossos vizinhos e demonstrando interesse pela salvação deles. Coloquemos em ação toda a nossa energia espiritual. Devemos salientar a eles, a quem estivermos visitando, que se acha próximo o dia do fim de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo abrirá a porta do coração deles, causando uma duradoura impressão em seu espírito. Mesmo enquanto se dedica à ocupação diária, pode o povo de Deus seguir por outros, ou se guiar, aliás, por outros, e também guiar as outras pessoas, dirigindo-as para Cristo. Enquanto isso fizermos, teremos a preciosa segurança de que o Salvador está ao nosso lado. Não precisamos pensar que estamos entregues aos nossos próprios esforços. Cristo nos dará palavras para falar. Palavras que hão de refrigerar, animar e fortalecer as pessoas que estão lutando nas trevas. Nesses contatos, nossa própria fé será fortalecida ao reconhecermos que a promessa do Redentor está sendo cumprida. Não só seremos uma bênção para outros, mas também a obra que fazemos por Cristo trará muitas bênçãos para nós mesmos.
podemos fazer um grande trabalho, apresentando ao povo exclusivamente a Bíblia. Devemos levar a palavra de Deus à porta de todo homem. Precisamos insistir em nossas positivas declarações diante da consciência de todo homem, repetindo e estudando detalhadamente com todos os mandamentos do nosso Salvador. Entre os membros de nossas igrejas, deve haver mais trabalho de casa em casa, dando estudos bíblicos e distribuindo literatura. O caráter cristão só pode ser formado simétrica e completamente quando o agente humano considera um privilégio trabalhar desinteressadamente na proclamação da verdade e sustentar a causa de Deus com seus irmãos. Precisamos semear sobre todos os lugares, conservando o coração no amor de Deus, trabalhando enquanto é tempo e empregando os meios que o Senhor nos deu para cumprir o dever que primeiro vier, seja ele qual for. O que quer que nossas mãos encontrem para fazer, devemos fazê-lo com fidelidade. Seja qual for o sacrifício que sejamos chamados a fazer, devemos fazê-lo alegremente. Ao semearmos sobre todas as terras, experimentaremos que o que semeia pouco também ceifará pouco. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Estas palavras estão lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vamos repetir. São palavras muito interessantes, que diz: o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, esta passagem muito interessante da segunda epístola aos Coríntios. Manifestações práticas sobre a religião são muito importantes, pois qualquer coisa inferior ao serviço ativo e fervoroso em favor do Mestre desmente a nossa profissão de fé. Unicamente o cristianismo, sem dúvida nenhuma, que nós revelamos por meio do nosso trabalho sincero e prático, impressionará os que estão perdidos em ofensas e pecados. Cristãos de oração, humildes e crentes, que por seus atos mostrem o seu maior desejo, ou que o seu maior desejo é comunicar a verdade salvadora, que a todos provará, colherão frutos abundantes para o Mestre. Não existe desculpa para ser tão vacilante e fraco na fé de nossas igrejas. Há energia para nós em Cristo. Ele é o nosso advogado perante o Pai. Ele envia todas as partes do seu domínio, os seus mensageiros, para comunicarem ao seu povo a sua vontade. Ele anda no meio de suas igrejas, quer santificar, elevar e enobrecer os seus seguidores. A influência dos que verdadeiramente nele creem será um cheiro de vida no mundo. Tem ele em sua destra as estrelas com o propósito de, por intermédio delas, a sua luz ilumine o mundo. Assim pretende preparar o seu povo para o mais elevado serviço da igreja ou lá na igreja do céu. Ele nos incumbiu da realização de uma grande tarefa. Façamo-la com exatidão e determinação. Mostremos em nossas vidas que a verdade tem feito por nós. Tem custado abnegação, sacrifício, energia e muita oração para colocar os vários empreendimentos missionários
no nível em que agora estão. Existe o perigo de que alguns dos que agora entram em atividade se conformem sendo ineficientes, pensando que não há agora tanta necessidade de abnegação e diligência e empenho também, tanto trabalho difícil e desagradável, como o experimentaram os líderes desta mensagem, que os tempos são outros e que, visto haver agora muitos recursos na causa de Deus, não há necessidade de se submeterem às provações a que muitos se sujeitaram no começo da mensagem. Então, é enganosa a ideia de que por meio da tecnologia hoje é muito mais fácil e não necessita tanto empenho. O empenho deve continuar o mesmo, ou talvez até maior, no sentido de levar à presença dos nossos irmãos a palavra de Deus. Levar para aqueles que estão necessitando ouvir os seus ensinamentos. Devemos levar com ou sem tecnologia, com todo o empenho e dedicação. Se, porém, o mesmo esforço e abnegação fossem manifestos na fase atual, como foi lá no seu início, realizaríamos 100 vezes mais do que agora fazemos. Exaltada é a nossa profissão de fé. Como adventistas, observadores do sábado, professamos obedecer a todos os mandamentos de Deus e ajudar a vinda de nosso Redentor. Aguardar que a vinda chegue e prevenir as pessoas, prepará-las para esta vinda que em breve deverá acontecer. Soleníssima mensagem de advertência foi confiada aos poucos fiéis de Deus. Por nossas palavras e atos devemos mostrar que reconhecemos a grande responsabilidade que foi posta sobre nós. Tão brilhante deve ser resplandecer nossa luz que outros possam ver que glorificamos ao Pai Celestial em nossas vidas diárias, que estamos ligados com o céu e somos herdeiros de Jesus Cristo, para que, ao aparecer, Ele, em poder e grande glória, sejamos semelhantes a Cristo, reconhecidos e recompensados pelo que fizemos na missão que Ele nos determinou. Vamos com mais um hino louvar o nosso Deus. É o hino Missão Alma Missionária. Alma Missionária. Senhor, toma minha vida inteira, antes que os dias passem e perca as forças também. Estou disposto ao que quiseres, farei o que me pedes, pois chamas-me a servir. Senhor, meu coração entrego, quero falar sem medo da tua graça e amor. Senhor, me faça um mensageiro com alma missionária, disposta a te servir. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos para viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti. E assim eu marcharei cantando, meus lábios proclamando
Muito bem, amigos. Então, procuramos discorrer sobre a missão que Deus deixou para cada um de nós. É um assunto bastante amplo, que deve ser estudado realmente, para que cada um possa se conscientizar da sua missão. Todos nós temos uma missão, por simples que seja. Esperamos que aquilo que nós aqui falamos hoje tenha sido do proveito dos nossos amigos e amigas. Agradecemos a companhia de todos e queremos encerrar com uma oração. Grande e poderoso Deus, somos agradecidos por mais esta oportunidade de estar aqui pregando a sua palavra. Esperamos, Pai, que realmente tenhamos colaborado espiritualmente com os nossos amigos internautas, que eles tenham entendido o que procuramos transmitir da sua palavra, dos seus ensinamentos. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. A Bíblia Fala voltará no próximo sábado às 20h30. Trabalhos técnicos de áudio e vídeo do irmão Aldo Pimentel. A todos o nosso agradecimento pela vossa companhia e ficamos com o nosso bom Deus.